Olá, queridos, Shalom. Vamos continuar aqui na nos nossos vídeos, na nossa interpretação da palavra de Deus. Amém? Nós vamos prosperar, porque é de Deus nas nossas vidas. Amém, queridos? Na realidade, eu quero falar agora com vocês a respeito de Números, no capítulo 12. Mas antes eu quero falar mais uma palavrinha bem aqui, que no próximo vídeo você vai ver mais sobre isso. É Números, capítulo 23, no versículo 8, ele diz assim: como posso amaldiçoar? Não, vamos ler do 6, fica melhor. Ele voltou a Balaque e o encontrou ao lado do seu holocausto, e com ele todos os líderes de Moabe. Então Balaão pronunciou este oráculo: Balaque trouxe-me de Arã, o rei de Moabe, buscou-me nas montanhas do Oriente. Venha amaldiçoar Jacó para mim, e disse-lhe: venha, pronuncie ameaças contra Israel. Veja só. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso pronunciar ameaças contra quem o Senhor não quis ameaçar? Dos cumes rochosos eu os vejo, dos montes eu os avisto. Vejo um povo, vejo um povo que vive separado e não se considera como uma nação qualquer. Aleluia, aleluia. Não posso. Balaque foi buscar Balaão. Para quê? Para amaldiçoar o povo de Deus. Que foi que ele disse? Não posso ameaçar, não posso amaldiçoar quem Deus já abençoou. Deus já te abençoou. Eu sei que tem muita gente que vive ameaçando com olhar, acho que não vai dar certo. Será que é de Deus? Tem muitas ameaças. Irmã, eu tive uma visão do cão, engole a tua visão. Olha, irmã, eu acho que eu vou fazer uma campanha de oração. Faça por você, larga a vida alheia. Não é verdade? Você e eu, vivemos muita ameaça. O povo de Deus vive muitas ameaças. Mas aqui está dizendo como que eu posso ameaçar? Como é que eu posso amaldiçoar? Se Deus já abençoou, se Deus já abençoou. Deus já abençoou, irmão. O que nós temos que fazer? Veja um povo que vive separado e não se considera como qualquer nação. Aí é que está o problema. É que muitas vezes a gente se considera uma pessoa qualquer. É verdade, irmão, a gente se sente mesmo. Às vezes a pressão é tão grande para que a obra não se cumpra, para que a gente possa pensar que não consegue realizar a obra do Deus vivo, entendeu? Que a gente fica achando que é uma pessoa qualquer. Às vezes a gente fica assim, gente que não é nada, filho do cão, humilha a gente, pisa a gente, e a gente está vivendo um tempo tão ruim dentro de nós mesmos, que muita gente se submete a isso, irmãos. Infelizmente. Mas nós temos que entender que nós somos um povo separado. Nós não somos qualquer pessoa. Nós temos que viver assim. Não cabisbaixo, depressivo, triste, não. O Senhor nos deu foi espírito de ousadia. Não foi espírito de temor, não. Temor e tremor só a Ele. A Ele sim temos que temer e tremer, ouvir, obedecer. Ele, filho do diabo, não. E às vezes a gente vive debaixo, irmão, de ameaça. Mas temos que entender que nós não somos um povo qualquer. Nós temos que andar separado. Às vezes a gente até tenta querer andar com todo mundo, ouvir todo mundo, mas não dá bom resultado. Eu estou vivendo isso nesses dias. Que andar com todo mundo, ouvir todo mundo, não funciona. Não é legal. Pois é, porque crente é bicho orgulhoso. Não é orgulhoso. Às vezes a gente até tenta fazer umas amizades, mas no fundo não funciona. Então, querido, nós somos um povo separado. Não sei com quem tu tá andando, com quem tu anda conversando. Não conversa com a serpente não, que não dá bom resultado. Olha o que deu o papo da Eva com a serpente. Então se sai, não dá bom resultado não. Fica na tua, vai orar, vai jejuar. Não se mistura não.
Não se mistura, não senta na mesa dos escarnecedores. Fica na tua. Eu tenho aprendido isso e é agora, nesses últimos dias, que muito, como é que se diz? Muito engano, muito folheado, que não é ouro, que a gente pensa que é ouro e não é. Fica na tua, fica separado. Você não é uma pessoa qualquer. Você é um homem e uma mulher de Deus. Você é um homem e uma mulher, que vocês são os meninos dos olhos de Deus. Vocês são a nação santa, o sacerdócio real. Você não é qualquer um. Você não é qualquer nação. Você é a nação escolhida de Deus, uma mulher de Deus, um homem de Deus, segundo o coração de Deus. Então viva separado mesmo. Ah, mas fulano é orgulhoso. Problema do que vão dizer, do que vão achar. A gente não vai ser bom para ninguém mesmo, porque a luz não se une com as trevas. Então eles vão achar ruim mesmo o nosso comportamento. Então se afasta mesmo, se afasta mesmo. Se afasta mesmo. Quer seguir Jesus? Quer, então vamos andar junto. Não quer, então cai fora. Eu sou um povo, eu sou uma nação, eu faço parte de uma nação separada. Eu faço parte de um povo que sabe quem é. Eu sei quem eu sou, uma mulher de Deus, filha do Deus Altíssimo. Então não posso andar com qualquer um, não posso me misturar. Amém? E outra coisa, querido, se Deus abençoou, não tema, vá em frente, porque se Ele abençoou, não vale encantamento e ninguém pode amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. E olha só que em Números, também Números, anota aí, Números capítulo 12, olha o que está escrito aqui: Miriam e Arão era irmão de Moisés, ó, veja bem, irmão, começaram a criticar Moisés porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? A Miriam, a profetisa, a própria irmã de Moisés, junto com o irmãozinho Arão, os próprios lá, batendo um papinho, né? Os dois ali sozinhos, mas Deus estava ouvindo. Será? Então, se está usando ele, pode me usar também. Tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem ele falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Aqui está dizendo. No final do versículo 2. E o Senhor ouviu isso. Amado, eu ouvi essa palavra essa semana. Que tem conversas que eu e você não estamos ouvindo, né? O papinho dos inimigos tramando o WhatsApp, pega o WhatsApp e vai tramar contra as nossas vidas, pega Facebook, pega Instagram, liga para a coleguinha e fica tramando contra a gente, não é verdade? Mas o Senhor está ouvindo as conversinhas e Ele revela o profundo e o escondido, Ele revela o que está em oculto. Ele não deixa o dele enganado. Então essa conversinha aqui de Arão e de Miriam, que eram profetas e profetisas, irmão de Moisés, estavam falando dele, tramando contra ele, aqui está dizendo, mas o Senhor ouviu isso. Então, o que estão tramando contra você, Deus vai revelar e vai prestar conta com cada um deles. Aí diz aqui, ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam, dirijam-se à tenda do encontro vocês três. E os três foram para lá. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e, pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam. Os dois vieram à frente e ele disse, olha aqui a defesa de Moisés. Nós temos um Deus que luta por nós. Nós temos um Deus que nos defende. Amadinho, não tenta tramar contra o povo de Deus as ocultas, não, que você vai prestar conta com ele. Ouçam as minhas palavras quando entre vocês há um profeta do Senhor. Eu sonho, falo com ele. Não é assim? Porém, com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Primeiro de tudo, o Senhor já começa exaltando a fidelidade, honrando Moisés. É assim que Deus vai fazer. Com ele falo face a face, claramente e não por enigmas. Oh glória! Aleluia! E ele vê a forma do Senhor. Por que não temeram criticar meu servo Moisés?
Porque não temeram. Você está me ouvindo? Tema criticar um servo de Deus. Tema se levantar contra um servo de Deus. Tema, não é legal, não vale a pena. Lá em Mateus 7 diz, quem é tu para julgar um servo alheio? Tira primeiro o argueiro do teu olho para depois tu tirar o do outro. Olha aqui, porque não temeram criticar meu servo Moisés? Então a ira do Senhor acendeu-se contra eles e ele os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa. Sua aparência era como a de neve. Arão voltou-se para Miriam e viu que ela estava com lepra e disse a Moisés, por favor, meu Senhor, não nos castigue pelo pecado que tão tolamente cometi. Aí já é, meu Senhor, né? Olha como a história muda, né? Quando Deus se levanta a meu favor e a seu favor, olha como a história muda. A história já mudou. Antes, se Deus usa Moisés, pode me usar também. Quantas e quantas vezes eu socorro já ouvi. Se Deus usa ela, Deus pode me usar também. Se Deus faz com ela, pode. Não sei como é que ela entende a palavra desse jeito. Já aconteceu comigo, irmãos. E vai acontecer com você, e vai acontecer todo dia da nossa vida. Conosco, com outras pessoas. Aqui está dizendo, e olha que eram os irmãos dele, né? Tem hora que a perseguição vem de dentro da nossa casa, do meio da nossa família, do meio dos nossos amigos, aqueles que a gente diz que é amigo nosso. E não é o mal disfarçado de bem, como eu ouvi uns dias atrás. Só que dessa vez eu ouvi, estavam falando, era comigo mesmo, falando que eu era o mal disfarçado de bem. Mas o meu Deus não deixa nada encoberto, me mostrou, né? Mas já entreguei na mão de Deus. Então, querida, aqui está dizendo, por que não temer ao Senhor? Por que não teme a um servo de Deus, né, irmãos? Aí quando ela ficou leprosa, aí o Arão já, meu servo, meu Senhor. Querido, se for de Deus, prosperará. Se for humano, fracassará. 2 conselhos. É humano, larga de mão e vai buscar a Deus. É de Deus, fica na presença de Deus. Fica buscando ao Senhor. E o 3º conselho, não se levanta contra Deus. Eu não sei quem vai ouvir esses 3 vídeos, são 3 vídeos. Eu não sei quem vai ouvir os 3 vídeos, mas uma coisa eu tenho para te dizer, querida. Se é você que tem se levantado, não se levanta não. Você vai ficar leproso, você vai ficar amaldiçoada, você vai penar muito na mão de Deus e não vai terminar perdendo a tua salvação. Amém? Vamos ouvir a palavra de Deus, vamos entender os tempos de Deus, vamos entender o meu tempo do meu chamado, o chamado do meu irmão, ajudar o meu irmão, ajudar uns aos outros, nos amar, viver em comunhão, viver no perdão, viver na bênção, viver de acordo com a palavra de Deus, diz lá no Salmo 133. Amém, querido? Eu quero te encorajar. Se é de Deus a tua obra, larga tudo que estão dizendo, tudo que estão fazendo. Deixa Deus trabalhar com ele, entrega tudo na mão de Deus, que Moisés nem sabia, que os próprios irmãos estavam tramando contra ele. Mas Deus estava vendo. Como eu ouvi essa semana, aquelas conversinhas, aqueles tititi que nós não ouvimos, Deus ouve tudo. E cada um deles vai prestar conta com Deus. Então não perde teu tempo com essas pessoas e nem com isso não. Ganha tempo buscando e se aperfeiçoando, porque você é o quê? É uma nação separada. Você é uma pessoa ungida com o óleo do boi selvagem. Você é uma pessoa, uma nação separada. Deus tem algo na tua vida. Deus é contigo e essa é a tua preocupação. É colocar Deus e os planos dele para a tua vida em primeiro lugar. Amém? Deus te abençoe. Boa estação, bom fim de ano. Tudo de bom para você, mas ainda se vemos na próxima. Até lá.